Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre exames para a prevenção do infarto. Nos dias de hoje, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo, correspondendo aqui no Brasil entre 30% a 35% dos casos de mortalidade geral nos últimos anos. Dados americanos de 2015 mostram que de 200 a 440 mil casos foram ocorridos de morte súbita nos Estados Unidos, sendo que 50% desses casos, o responsável foi o infarto agudo do miocárdio. Vale a pena ressaltar que na população mais jovem existem duas outras patologias cardíacas responsáveis pela morte súbita, que são importantes, que é a anomalia de coronária e a miocardiopatia hipertrófica. Miocardiopatia hipertrófica é um espessamento do músculo do coração que dificulta o bombeamento desse sangue em direção à aorta, podendo levar à fibrose do músculo e arritmias ventriculares malignas, podendo levar à parada cardíaca e à morte nessa população mais jovem. Voltando ao infarto, a prevenção é bastante importante. E a primeira medida é você identificar os principais sintomas do infarto, que são a dor torácica, com irradiação para o membro superior esquerdo e para a mandíbula, também podendo irradiar para as costas, normalmente desencadeada por algum esforço físico, associado a enjoo, vômitos, palidez e suor frio. Na presença de algum desses sintomas e desse quadro típico de infarto, cada minuto é precioso. Então é importante procurar imediatamente o pronto-socorro mais próximo de sua casa e, de preferência, algum serviço que tenha cateterismo, se tiver essa opção, porque o tempo para a desobstrução das coronárias é fundamental para diminuir a sequela ao músculo do coração e diminuir a mortalidade em vigência desse quadro de infarto agudo do miocárdio. Em relação às medidas preventivas, em primeiro lugar, temos que procurar um cardiologista. Ele vai avaliar os fatores de risco de cada indivíduo, a presença ou não do sedentarismo, em relação ao colesterol alto, diabetes, hipertensão, estresse, tabagismo, sedentarismo e a história familiar de infarto. Através desses fatores, você vai estratificar o risco clínico desses pacientes e complementar com exames de sangue, medindo o perfil de colesterol bom, colesterol ruim, marcadores inflamatórios, e podendo realizar exames complementares, o eletro de repouso e o ecocardiograma, para avaliar a função do coração e a repercussão elétrica do coração no eletrocardiograma, e a partir de você mensurar os sintomas do paciente e essa estratificação de risco, você vai optar o cardiologista para um melhor exame complementar, na qual nós temos o teste ergométrico, que você submete o paciente a um esforço físico, em que você tem a repercussão indireta dessa obstrução da coronária no traçado do eletrocardiograma de esforço, e, além disso, outros exames complementares, como a cintilografia miocárdica, a ressonância cardíaca e o ecocardiograma de estresse, na qual esse estresse pode ser físico ou através de medicação que acelera a frequência do coração. E eles vão medir o quê? O sinal indireto dessa obstrução no músculo do coração, vendo se ocorre ou não a presença de isquemia para definir a necessidade de um cateterismo. Hoje em dia, nós temos exames para a estratificação da doença aterosclerótica, dessas placas de colesterol, de uma maneira precoce, em que a gente visa dois grupos de paciente. Nós temos o grupo do paciente assintomático, mas que tem um risco intermediário para a doença arterial coronariana, tem um risco aumentado clínico disso, em que é uma tomografia de tórax sem contraste, que dura 5 minutos, com baixíssima dose de radiação, em que a gente quantifica a quantidade de cálcio nas coronárias. E a gente vai correlacionar com a idade, raça e sexo de cada paciente. Quanto maior a calcificação das coronárias, maior é o risco futuro desse paciente ter eventos, seja infarto, seja morte ou revascularização. E aí você pode ser mais agressivo no tratamento em relação ao colesterol e a introdução das estatinas. Além disso, no paciente que tem ausência de calcificação, você pode reestratificar esse paciente para um risco mais baixo e evitar até tratamentos medicamentosos desnecessários. O segundo grupo de pacientes, em que vale a pena destacar, são os pacientes com sintomas,
são aqueles pacientes que vão investigar a dor torácica de maneira aguda no pronto-socorro, em que esse paciente você descarta que tem um infarto agudo do miocárdio e que tem eletro e enzimas cardíacas normais. Então, esse paciente de baixo risco ele pode ser estratificado pela angiotomografia de coronária. E aquele paciente que vem investigando uma dor torácica a nível ambulatorial já de risco intermediário. E o que a tomografia de coronária? É um exame com contraste, também com baixa dose de radiação, em que a gente consegue, além de observar a obstrução da coronária, avaliar a presença de placa, não só a calcificada, mas a placa mole de gordura na parede do vaso. Com uma correlação na identificação de obstrução com um cateterismo de 92% a 93%, e de quando esse exame vem normal, uma correlação do valor preditivo negativo com o cateterismo de 99%. E trabalhos recentes, inclusive um trabalho que foi publicado essa semana, ele já mostra que você guiar a sua terapêutica nesses pacientes sintomáticos após a angiotomografia de coronária, a longo prazo você reduz os infartos fatais e não fatais. Então, é mais um método que a gente pode utilizar para a estratificação e a detecção precoce, obviamente que sempre dependendo do risco clínico de cada paciente e sempre direcionado com os exames complementares conforme cada risco e sintomas dos pacientes, na grande maioria das vezes, nos pacientes sintomáticos, que a gente tem todo esse armamental terapêutico complementar para ver o risco desse paciente a ter um infarto futuro e você dar um tratamento adequado, seja medicamentoso, seja angioplastia com stent, seja uma revascularização cirúrgica, para que a gente tenha um envelhecimento saudável com um coração bom. Muito obrigado.